Olá meninos e olá meninas, mais uma vez aqui com mais uma de nossas videoaulas para o sexto ano, certo? Então nós já vimos o surgimento e o desenvolvimento de grandes civilizações como a Mesopotâmica e a civilização egípcia. Agora vamos viajar um pouco na história de uma das maiores civilizações que surgiram naquele momento, os fenícios. Então, começando a nossa videoaula, os fenícios eles surgiram no Oriente por volta de 3000 antes de Cristo. Eles têm origem semita. Semita é esse povo que muitos de vocês devem conhecer pela Bíblia. E segundo a Bíblia, né, Noé teve muitos filhos, né, alguns filhos, e alguns destes filhos de Noé, os filhos de Noé desenvolveram, os descendentes dos filhos de Noé desenvolveram alguns povos, como Sem, que vem desenvolver os semitas, que vai fazer surgir os semitas. Isso é exatamente dos semitas, e uma história bíblica, que surge os fenícios, que eram hábeis navegadores, grandes navegadores, construtores de embarcações como a que você pode ver aí nessa imagem de fundo aí do nosso slide. Esse navio, gente, ele era chamado de galera. E alguns desses navios, como esse aí, eles podiam ser utilizados tanto para guerra quanto para a comercialização, para o comércio. E justamente os fenícios, eles vão surgir no leste do mar Mediterrâneo, na parte oriental do mar Mediterrâneo, como a gente pode ver aí no nosso mapa, como um lugar de bastante poder de comercialização, vão ser grandes comerciantes. Isso aí vai fazer surgir até um termo, a tassalocracia. Tassalo significa mar, cracia significa poder, quer dizer, poder do mar, certo? E a Fenícia hoje, ela está localizada aí, como vocês podem ver, né? Como já falei para vocês, está localizada a costa oriental do mar Mediterrâneo e hoje essa localização, este lugar, corresponde a dois países. O Líbano, principalmente em relação aos fenícios, e também a Síria. O território do que foi a Fenícia, ele era cercado por montanhas. Montanhas ao sul, ao norte e a leste. E é justamente isso, justamente por ser cercado de montanha e ter um território bastante árido, ou seja, um solo, melhor dizendo, um solo bastante árido, com pouca fertilidade, é que vai fazer com que os fenícios se voltem ao mar Mediterrâneo, e se tornarem uma das civilizações de maior poder de comércio, de comercialização do mundo antigo. Algumas cidades surgiram ali com a civilização fenícia. Quase todas elas, aliás, as principais cidades, elas eram portuárias. Cidades como a gente pode observar aí bem do lado do nosso mapa. Cidades como Tiro, Sidon, Biblos e Ugarit. Ok? Então, os produtos mais comercializados pelos fenícios eram tecidos, corantes como a púrpura. E essa púrpura é interessante que ela era extraída de um animal marinho. Eles extraíam isso, algumas pessoas que tinham habilidade mergulhavam, extraíam essa substância daquele animal, e aí passou a ser utilizado para o tingimento de roupas. Eles comercializavam também cerâmicas, armas, peças, tá escrito errado aí, peço desculpa para vocês, eram peças de metal e vidro. Isso aí, todos estes produtos aí que eu acabei de mensurar para vocês, eram de fabricação própria do povo fenício, que eles produziam manualmente, artesanalmente e exportavam com outros lugares. É interessante, vale ressaltar aqui, antes da gente ir para o próximo ponto, que os fenícios, eles conseguiram desenvolver, aí eu vou voltar aqui no nosso outro slide, e vou dar uma aumentada aqui
Vocês observem aí essa linha vermelha. Isso aí eram as rotas por onde eles comercializavam, por onde eles passavam. E a gente observa que bem aqui no nordeste da África, eles comercializavam bastante com os egípcios, que foram tema de nossa última videoaula. Os fenícios, graças àqueles produtos, eles influenciaram bastante e sofreram muita influência dessas outras civilizações, como a egípcia, a mesopotâmica, a grega, que a gente pode ver aí, principalmente quando eles chegaram na ilha de Creta e tiveram muita influência dos cretenses, que era uma ilha grega. Assim como na ilha de Chipre, nas ilhas hoje italianas da Sicília, Sardenha e Córcega. Aliás, eles chegaram a costear também a África e a Europa pelo lado Atlântico. Eles eram hábeis, tinham uma habilidade muito grande com a navegação. E diante de toda essa habilidade, de todas essas práticas com o mar, essa vida de mar, comercializar com o mar, eles fundaram colônias pelo Mediterrâneo, como nas ilhas italianas que eu falei para vocês. Mas uma das colônias mais famosas que os fenícios fundaram, foi a de Cartago, que a gente pode ver bem aqui no norte, bem no norte da África, bem aí na ponta da Sicília, certo? Essa ilha de Cartago, essa ex-colônia fenícia de Cartago, fundada logicamente pelos fenícios, ela tem uma história bastante emblemática, que essa aí é a famosa Cartago das guerras que ocorreram com os romanos, nas chamadas Guerras Púnicas, onde ocorreram mais de 100 anos de batalha com os romanos, para que os romanos só depois se tornassem os senhores do mar Mediterrâneo. E justamente foi só depois disso que Roma se tornou uma das maiores civilizações a dominar o mar Mediterrâneo no comércio. E quem foi a outra? Justamente os fenícios. Então, voltando para a questão comercial dos fenícios, eles produziam tudo isso aí e comercializavam com todo aquele universo do mar Mediterrâneo ali, como eu falei para vocês, chegando até mesmo pelo lado do Atlântico, tanto com países, com locais africanos e hoje europeus, né? Eles produziam também madeira. Essa questão da madeira aí eu vou deixar por último, e eu volto daqui a pouco com vocês. Eles eram grandes produtores de artesanatos, mas tem uma questão aí que é interessante, que eles eram grandes imitadores de outros produtos, de outros lugares por onde eles passavam no Mediterrâneo, quando eles iam para comprar e vender pelos locais do Mediterrâneo. Então eles eram grandes imitadores, eles falsificavam muito outros produtos dentro do seu processo de artesanato. Outra coisa que eles produziam, que eles comercializavam muito, eram escravos. Eles tinham as conquistas de escravos nas suas colônias, como eu falei para vocês, de Cartago que eu ressaltei bastante agora há pouco. Então eles capturavam aqueles homens, até mesmo mulheres e tudo mais, e comercializavam. Eles eram grandes comerciantes de escravos, certo? Então voltando aí para a questão da madeira. Mas Elton, por que tu deixou isso por último aí? O que tem de interessante aí? É que um aluno mais interessante faria duas perguntas, né? O que tem a ver? Por que tu voltou nesse ponto aí? E outra coisa, o que tem a ver essa bandeira aí? Eu já vi essa bandeira, essa imagem de uma árvore em algum lugar. Pois é, gente. Essa aqui é a bandeira do Líbano. Justamente o que hoje é o país que é do território dos antigos fenícios. É que os fenícios, eles eram grandes comercializadores, comerciantes de madeira. E eles utilizavam muito do cedro,
que era uma árvore em abundância naquela região. E eles utilizavam do cedro não apenas para comercialização, mas também para a fabricação daqueles barcos lá do início da nossa aula, das galeras. E como a árvore de cedro era bastante abundante naquela região, até hoje o Líbano carrega na sua bandeira o símbolo de um dos maiores produtos de riqueza daquela região, que é o cedro, que está, como você pode ver, está aí até hoje na bandeira do Líbano, certo? Então o cedro, que era muito comercializado, era utilizado para quê? Muito para a fabricação de embarcações, tanto da fabricação dos barcos, dos navios fenícios, quanto de outras civilizações daí. Daí eles exportarem para que outras civilizações também utilizassem para o mesmo objetivo, ou seja, construção de embarcações, tá certo? Então esses daí eram os produtos que eram comercializados pelos fenícios, a habilidade econômica que consagrou os fenícios na história, ou seja, a prática comercial marítima. Os fenícios eles tinham a sua organização política. E um dos destaques que nós precisamos dar era para as cidades-estados. Ou seja, estas cidades, as cidades que eu apontei para vocês lá no início, no nosso segundo slide, cidades como Tiro, Sidon, Biblos e Ugarit, aquelas cidades elas eram independentes politicamente uma da outra. Eu já expliquei isso para vocês quando eu dei a primeira aula sobre Mesopotâmia, sobre as cidades-estados. Mas, claro, não custa nada explicar aqui de novo, até mesmo para que vocês massifiquem o entendimento, ou seja, para que vocês fixem o pensamento e tenham o entendimento pleno do que seja uma cidade-estado. A cidade-estado, como a das Mesopotâmia e agora dos fenícios, eram cidades que tinham as suas próprias leis, os seus próprios líderes, as suas próprias lideranças políticas. E uma cidade que tinha as suas próprias leis e os seus próprios reis, eles obedeciam a si próprio. Eles não deviam obediência a uma outra cidade. Como eu exemplifiquei lá em Mesopotâmia, eu vou exemplificar aqui agora. Por exemplo, a cidade de Sidon. Sidon tem sua própria liderança política, tem suas leis e não deve obediência e não obedece o Ugarit, por exemplo, certo? Então elas são independentes. Mas aí poderia me fazer a pergunta de novo, Elton, mas o que une eles? O que faz eles se tornarem fenícios? É o que une toda e qualquer cultura, o maior símbolo de uma cultura, que eu já expliquei para vocês e eu acredito que só de eu tratar aqui, mensurar estes termos que eu estou usando, muitos de vocês ouvindo aí com seu pai e com a sua mãe, já até falou para o seu pai e para a sua mãe. Pai, mãe, é a língua. É a língua que caracteriza uma cultura. Então, as pessoas, os povos, com as próprias leis em Ugarit, em Sidon e em Tiro, todos eles tinham a sua própria lei. Todos eles tinham suas próprias leis. Porém, o que unia eles era que eles falavam a mesma língua, a língua fenícia daquele momento, ok? Eles viviam um governo que era a tassalocracia, como eu já expliquei mais lá adiante, que é o quê? Que significa o governo que vem do mar. O poder político era o poder dos comerciantes. Estes políticos comerciantes que exerciam poder naquelas cidades lá, eles eram os conhecidos sufetas, ok? Então a gente pode ver até aí na imagem toda a natureza portuária retratada aí, os navios, umas galeras que tem ali, tem uma galera em evidência ali atrás, com seus remos. E é interessante salientar que em relação a essas embarcações ainda, voltando aí no ponto das embarcações com relação às galeras, é que primeiro eles desenvolveram, como eles tinham domínio da madeira do cedro, como eu já falei para vocês, eles desenvolveram a navegação com a força motriz dos remos. E, além da força motriz do remo, eles usavam as velas. A vela, como você pode ver aí, certo? E isso aí é que vai fazer com que eles sejam grandes, habilidosos comerciantes e navegadores. E aí tem todo o desenvolvimento de uma cidade portuária, com algumas pessoas aí, como a gente pode ver aí,
denotando alguns barbudos aí, denotando uma certa habilidade com o comércio, observando aí os produtos e tudo mais. O que era a natureza do povo fenício, ok? Além da situação política e comercial, a gente precisa entender a religiosidade do povo fenício, certo? E a maior característica religiosa deles era o politeísmo, que eu já expliquei para vocês e repetindo, não custa nada explicar de novo. O que nós, inclusive, já aprendemos em sala de aula, que politeísta, uma civilização, um grupo religioso que é politeísta, é aquele grupo que cultua, que adora vários deuses. No caso dos fenícios, eles adoravam N deuses, vários deuses, como o deus Baal, que era o deus do trovão, Melkart, que era o deus da guerra, era um deus bastante perverso também. Era considerado um deus bastante perverso na cultura fenícia. Tinha a é um tanto meio complicado de pronunciar. Eu peço desculpa para vocês se eu não conseguir pronunciar. Tentem aí vocês aí, você, menino, menina, tente pronunciar aí com seu pai, com a sua mãe assistindo a videoaula. É a Ishtar, ela era cultuada tanto na Mesopotâmia quanto na Fenícia. Aliás, o Baal também ele era um deus que ele era cultuado em algumas civilizações ali ao redor. Sempre lembrando que os fenícios, eles viviam vagando devido à navegação e à comercialização por várias civilizações daquele momento, como eu mostrei para vocês, inclusive a egípcia, a grega e outras e outras. Dentro disso, a gente precisa ter um entendimento de que eles influenciavam as culturas, mas também absorviam, traziam para dentro do território fenício a cultura, o entendimento cultural de outros povos, como o Baal, que era um deus cultuado em outras regiões, também foi cultuado ali. A deusa Ishtar, que está aí também, que era da Mesopotâmia, que era cultuada dentro da Fenícia, certo? Agora, gente, tem uma coisa que é muito, muito interessante em relação aos deuses da Fenícia, é que eles viviam para o mar, mas eles não tinham nenhum deus dos mares. E é incrível essa parte, muito interessante, é que a vida dos fenícios é caracterizada justamente pelo comércio, pelo mar. A vida deles é o mar. E eles não têm um deus que cultua, que seja o deus do mar, como tem na Grécia, o Poseidon, que é considerado o deus dos mares. E em Roma, o Netuno, que inclusive teve até um filme de bastante sucesso, que foi lançado há mais ou menos um ano e meio, 2 anos por aí, certo? Então tinha lá o deus Netuno, deus dos mares de Roma, tinha o Poseidon, que era o deus dos mares da Grécia, e outros deuses de outras civilizações, mas a Fenícia, que ela vive do mar, vive para o mar, ela não tem um deus dos mares, certo? Ainda em relação à religião, eles acreditavam em sacrifícios. Eles acreditavam que sacrificar homens e crianças iam trazer alguns benefícios ou estariam pagando algum benefício, alguma graça alcançada junto a um dos seus deuses, certo? Então estes pontos aí, estes deuses, toda a característica politeística é o que? A religiosidade dos fenícios. Uma grande contribuição que os fenícios deixam até hoje, não apenas para nós brasileiros aqui da cultura ocidental, não apenas para nós aqui nesse momento, mas eles deixam uma grande contribuição para a humanidade, que é justamente a escrita. Primeiramente, eles chegaram a utilizar a escrita cuneiforme, aquela mesopotâmica que eu dei toda uma explicação para vocês lá na nossa videoaula sobre Mesopotâmia. Eles utilizaram também a escrita hieróglifa. Aliás, gente, eu peço desculpa para vocês
que na aula de Egito eu não tratei sobre a escrita egípcia, certo? E que bom, que ainda bem que eu estou lembrando agora para pedir desculpa e preencher essa lacuna que eu deixei lá na aula de Egito, é que em relação à cultura egípcia, um dos grandes legados que eles deixam para a gente até hoje também, embora nós não utilizamos a que eu vou já chegar aí em relação aos fenícios, os egípcios eles utilizaram a escrita hieróglifa. Tudo bem, tá certo? Mais uma vez eu peço desculpa por vocês por aquela falta, mas está refeita, está desfeito o que poderia ser um problema futuramente para vocês meninos e meninas do sexto ano, tá ok? Então, os fenícios eles utilizaram a escrita dessas duas grandes civilizações, tanto da mesopotâmica quanto da egípcia, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Eles influenciavam, mas eles também sofriam influência de outras culturas. Porém, a escrita dessas duas civilizações não sanavam o principal, não cumpriam com o principal objetivo, não ajudavam a cumprir o principal objetivo dos fenícios, que era a necessidade de anotar e contabilizar o que era comercializado. Então, diante dessa necessidade é que eles inventam um dos maiores legados para a humanidade, o alfabeto. Isso mesmo, meninos, meninas, pai, mãe, vocês que estão ouvindo essa videoaula, com os fenícios que surge o alfabeto que nós utilizamos hoje. Eu que utilizei para construir esses slides, você, pai, mãe, meninos e meninas que usam diuturnamente da letra do alfabeto com os caracteres que nós temos, surgiram há milhares de anos com os fenícios, certo? Primeiramente surgiu ali com 22 sinais, que eram as consoantes que nós temos hoje, tá certo? E aí, lógico que vem logo, independente do menino, da menina curiosa, do aluno, da aluna curiosa, do pai, da mãe, vem logo a pergunta: eles inventaram as consoantes, e as vogais? Bem, quem inventou as vogais, gente, quem acrescentou as vogais, já foram os gregos, anos depois, certo? E também graças aos gregos, que a cultura, a habilidade com o alfabeto, com o nosso alfabeto, é com os gregos que ela é difundida por toda a Europa, chegando inclusive até também a ser utilizada na língua latina, que inclusive a língua portuguesa é descendente da língua latina, que utilizou o alfabeto, que por sua vez foi influenciada pelos gregos, que sofreu influência dos fenícios. Tá certo, gente? Então, para a gente ter um entendimento de como uma cultura, de como um invento lá há milhares e milhares de anos chega até hoje, em pleno século XXI, aqui para nós, tá certo? Então isso tudo aí foi a grande contribuição da cultura fenícia. Então, espero que essa aula tenha sido também bastante frutífera, como eu espero que todas as outras estejam vindo sendo bastante frutífera e construtiva para o entendimento e conhecimento de todos os meninos e as meninas, tá bom? Do sexto ano, tá certo? Espero que vocês tenham tido um bom entendimento, tá bom? E vamos que vamos com o nosso projeto, com as nossas videoaulas, até passarmos dessa situação da pandemia e todo mundo voltar com plena saúde para a sala de aula. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima videoaula.